oi, viajantes da vida! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso capítulo 76 do Mediunidade em Foco. Como sempre, Emmanuel, aqui no livro Seara dos Médiuns, estuda aqui o nosso Kardec no livro dos Médiuns. E dessa vez vem uma questão muito interessante. Ele vai dar um salto lá para o capítulo 31 da segunda parte aqui do livro dos Médiuns, nas dissertações. Vai pegar uma dissertação do espírito Pascal, aquele matemático lá, o Blaise Pascal. Pois é. E vai fazer reflexões muito interessantes. Porque você aí, que trabalha na mediunidade já há 10, 20, 30 anos, acha que por causa disso merece tratamento especial? Merece lidar só com as pessoas já mais elevadas, mais boazinhas? Toda vez que aparece alguém muito complicado, alguém muito chatinho, você já pensa logo em dar o fora, em chamar o dirigente do centro para poder socorrer ali e tirar? Pois é, muitas vezes, muitos médiuns se esquecem de por que tem a tarefa da mediunidade e começam a se achar estrelas das mesas mediúnicas. Não é esse o caso. Emmanuel, no capítulo 35, aqui no Seara dos Médiuns, ele deu o título de Caridade e Tolerância. Caridade, muito médium. Não, eu tenho mediunidade para fazer caridade. E acha que caridade é aquela questão do socorrer o espírito sofredor, orientar o desencarnado e pronto, se livrar dele. Ou então, pior, caridade é pegar um monte de cestas básicas e sair distribuindo por aí. Mas nem isso é caridade de verdade. Claro que a gente vai precisar de um outro curta para poder trabalhar isso, e a gente vai fazer talvez. Mas caridade e tolerância, numa mensagem que foi psicografada, a 16 de maio de 1960. Já tem um tempão e continua valendo até hoje. Mas, aqui na mensagem do Livro dos Médiuns é que tem a diretriz. Qual é mesmo nosso modelo? Qual é mesmo nosso guia? Não é Jesus. Como é que ele agiu? Arrogante, se achando melhor que os outros, querendo só os trabalhos especiais? Ou ele foi tolerante com as nossas imperfeições? Tolerante ali no sentido de dar suporte, de entender que apesar de errados, de falhos, aquelas pessoas que estavam em volta deles eram promissoras. Pois é esse nível de tolerância. Não é aquela do não concordo, mas aguento, porque eu tenho que tolerar. Isso aí não é tolerância. Isso é uma falsa tolerância. E antes da gente ir aqui no Seara dos Médiuns do Emmanuel, eu prefiro que a gente vá lá no Livro dos Médiuns saber o que o Espírito Pascal disse nessa dissertação 13, lá do capítulo 31 da segunda parte, que trata das dissertações espíritas. Então, ele chama a nossa atenção exatamente para isso. Mediunidade, para fazer caridade, mas para fazer caridade de verdade, a gente tem que agir como Jesus agia. Olha só que interessante. Assim, pois, médiuns, aproveitai dessa faculdade que Deus ouve por bem conceder-vos. Tende fé na mansuetude do vosso mestre. Ponde sempre em prática a caridade. Não vos canseis jamais de exercitar essa virtude sublime, assim como a tolerância, que ele já chama atenção para a tolerância também. Estejam sempre as vossas ações de harmonia com a vossa consciência, e tereis nisso um meio certo de centuplicardes a vossa felicidade nessa vida passageira, e de preparardes para vós mesmos uma existência 1000 vezes ainda mais suave. E olha que coisa interessante. É uma recomendação de agir com caridade e com tolerância. É por isso que no capítulo 35 do Seara dos Médiuns, o Emmanuel vai chamar a atenção para essas duas qualidades do bom médium, do bom trabalhador. Bom trabalhador mesmo, hein, gente? Presta atenção, porque de vez em quando a gente fica assim, não, mas porque Jesus é grande, a gente também tem que ser grande. Olha o que Emmanuel nos diz. Milhares de criaturas esperavam-no, Jesus, coroado de louros numa carruagem de glória. Ele, o grande renovador, deveria surgir
numa apoteose de exaltação individual. O trono dourado, o cetro imponente, o laurel dos triunfadores, a túnica solar, os olhos injetados de orgulho, o Verbo Supremo, a exibição de riquezas, os espetáculos de poder, a escola angélica, as sentenças inapeláveis. Caramba! Quanta coisa! Parece mais a descrição de um conquistador comum, desses chefes de povos dominadores do passado, do que da luz do mundo, que é Jesus. Então, Emmanuel diz que muitos de nós esperávamos um Jesus assim, um grande guerreiro, um desbravador, mas a grande luz para a Terra, como é que ele veio? O que ele fez? E é aí que o benfeitor chama a nossa atenção para mais e mais. Jesus, porém, caminha entre os homens à maneira de servidor vulgar de vilarejo em vilarejo. Veste-se de conformidade com as usanças dos que o cercam. Apostoliza em lares e barcos emprestados. Ouve atenciosamente mulheres consideradas desprezíveis. Atende a homens conhecidos por malfeitores. Serve-se à mesa de pessoas classificadas como indignas. Abraça crianças desamparadas. Socorre doentes anônimos. Acolhe a todos por amigos, a ponto de aceitar como discípulo aquele que desertaria, dominado pela ambição. Recebe remoques e injúrias de quantos lhe exigem sinais do Espírito. E parte do mundo, banido entre ladrões, sob violência e sarcasmo. No entanto, em circunstância alguma, condena ou amaldiçoa, mas sim suporta e ajuda sempre, respeitando nos seus ofensores filhos de Deus, que o tempo renovará. Essa é a ideia. Para nós que trabalhamos na mediunidade, para nós que trabalhamos nas fileiras do Espiritismo, essa parte final é a ideia. Vocês repararam que Emmanuel fez uma descrição de quanta gente problemática, quanta gente complicada em volta de Jesus? Os ditos malfeitores, as mulheres que eram discriminadíssimas no seu tempo. Um judeu não podia falar com uma mulher na rua, e Jesus falava com todas elas. As crianças abandonadas, os doentes que procuravam só ajuda para o corpo, esqueciam de pensar em transformação da alma. Até aqueles amigos traíras, né? Pedro que abandona, Judas que o entrega para os sacerdotes. Tudo isso ele passou fazendo bem, apesar das imperfeições dos outros. E aí que entra a questão nossa. De vez em quando diz assim, não, eu sou médio, trabalho na desobsessão, botei o nome do fulano, mas o fulano não melhora. Mas a Beltrana não muda de comportamento. Será que Jesus pensou assim de nós? Será que Jesus ficou querendo ver ele mesmo, a nossa transformação ali imediata? Algumas vezes acontecia. Maria de Magdala, por exemplo, se transforma instantaneamente pelo influxo amoroso de Jesus. Mas é comum. Era isso que era frequente? Não era. Não era isso que era frequente mesmo. E a gente começa a perceber o seguinte, hoje nós temos esses mesmos tipos de pessoas complicadas que passaram ali nos slides anteriores. Gente que não entende, gente que reclama, esse centro não é forte o bastante, não resolveu o meu problema, esse médium não tinha a resposta que eu queria, e a gente às vezes fica preocupado de não ter a resposta que as pessoas querem. Lembrando que Deus dá para a gente sempre a resposta que a gente precisa, não a resposta que a gente quer. Então quando a gente vê todos esses entornos de Jesus e ele agindo daquela maneira ali, em circunstância alguma condenando, em circunstância alguma amaldiçoando, eu não quero mais saber de você, você não atendeu o que eu queria. Jesus nunca fez isso. Apenas diz assim, olha, se vocês me amam, seguem os meus mandamentos, faz favor, né? Dá um jeitinho de melhorar, já que estão aqui me seguindo. Era mais ou menos assim que o mestre fazia. Mas ele suporta. A esse suportar e ajudar é que está no sentido da tolerância. A tolerância, se é que a gente pode usar essa palavra, o que hoje, século XXI, a gente podia traduzir para acolhimento. Por quê? Porque é suportar e ajudar. Não é só suportar.
Não é só dizer assim, eu tenho que aguentar você porque você é diferente de mim, não pensa como eu, mas eu não vou aceitar o que você pensa. Isso não é. Não quero saber de você, pode viver a sua vida. Tem gente que diz assim, eu tolero, eu sou tolerante. Desde que ele vive a vida dele para lá, ela vive a vida dela para lá e não me atrapalhe. Isso não é tolerância, isso continua sendo um preconceito disfarçado. E a gente viu ali Jesus, ele suporta as imperfeições da gente, que éramos nós, que estávamos lá, e ele ajuda, ele traz um acréscimo, sempre respeitando. Aí que vem uma parte interessante, ali ó, até os ofensores, como filhos de Deus, que o tempo vai transformar. E aí que mora o perigo. O tempo vai transformar. Mas de que maneira, né? A gente começa a perceber que nessas transformações que virão com o tempo, tem ali o processo da dor. Por isso que o Espírito aqui recomenda que a gente use da caridade e da tolerância. Por quê? A tolerância para aguentar as imperfeições e a caridade na hora que vier o processo da dor para fazer a corrigenda dos chamados filhos de Deus. Aqui no nosso tempo de hoje, aqui no século XXI, você passa por coisa parecida? Claro que tem muita distância entre nós e Jesus. Mas olha para o nosso movimento espírita. Olha para a nossa sociedade brasileira. Quanta incompreensão, quanta divisão, quanta cobrança. Muitos cobram que o outro seja perfeito, que o médium seja impecável, não erre nunca. Mas eles mesmos se permitem errar. Porque não, eu estou em processo de aprendizado, a gente tem que errar mesmo para aprender. A gente. O outro a gente não dá o direito de errar para aprender. Se bem que errando ninguém aprende o certo, aprende o que não fazer. É bem assim. Então Emmanuel vai concluir para nós, ele vai chamar nossa atenção para o hoje, ele vai transportar a caridade, a tolerância ou acolhimento, vamos trocar de palavra, tolerância por acolhimento, de Jesus para os nossos dias de hoje no Espiritismo. Olha que interessante. Também na doutrina espírita, indene de todo cárcere dogmático, a indagação campeia livremente. O cristianismo redivivo, qual acontecia na época da presença direta do Senhor, junto dela, hoje, enxameiam, de mistura com os corações generosos que amam e auxiliam as antigas legiões dos desesperados, dos escarnecedores, dos indecisos, dos investigadores contumazes, dos inquisidores da opinião, dos perseguidores gratuitos, dos gênios estéreis, dos céticos frios e dos ignorantes sequiosos de privilégios por doentes da alma. Então, aqui a gente começa a perceber, gente, mesmo no Espiritismo, como a gente viu no slide anterior desse aí, que não tem nenhum dogmatismo, que não é salvacionista, aparecem algumas pessoas de boa vontade, que se esforçam, que se transformam mais linearmente, vamos dizer assim, e aparece esse grupo ali, ó, aquela tropa de gente confusa, de gente equivocada, cobrando privilégios, reclamando demais dos outros, e reclamando da gente, do nosso trabalho. Então, oxe, mas o centro não tem uma reunião no dia que eu posso ir. Não tem gente que diz assim? Esse centro aí não tem reunião no dia que eu posso ir. Seria tão bom se fosse tal dia, tal hora. Como se só ele tivesse compromisso, como se só ela tivesse, né, que ser atendida. E quantas outras pessoas que não podem naquele dia, naquela hora, que é conveniente para essa pessoa que reclama muito. Então a gente é que tem que se ajustar ao trabalho que nos é oferecido e não ficar querendo moldar um trabalho diferente para nós. E aí Emmanuel então vai chamar a atenção. Como é que nós vamos fazer? Diante desse povo todo doido aqui, deixa eu falar assim, né? Desse povo todo complicado aqui, o que a gente vai fazer? E aí a gente volta aqui no Pascal, o mesmo que Jesus. Agir com caridade e acolhimento. E é isso que ele vai chamar a atenção para nós. Olha que interessante. Entretanto, se Jesus, que foi o embaixador divino para manter-se ligado à esfera superior, exerceu a caridade, a tolerância, acolhimento em todos os graus, como fugir delas? Nós, espíritos endividados perante a lei, necessitados do perdão e do amparo uns dos outros. Mas não é. Presta atenção nisso. Se Jesus, que não precisava passar por nada desses perrengues, suportou isso tudo para poder ajudar, nós que não estamos no planeta Terra de provas e expiações ainda, século XXI, passeio,
Vamos exigir mais folga do que ele? Mais facilidade do que ele? Então, ó, médium, mais humildade e menos estrelismo, já ajuda. Nada de ficar dando chilique mediúnico a toda hora para mostrar que é bom médium. Nada de dar chilique mediúnico na tribuna. Se você foi chamado a fazer a palestra, faz a palestra. Se vai dar a mensagem do Espírito, vai para a reunião mediúnica. Não mistura as duas coisas, não. Porque isso costuma ficar muito feio, isso costuma soar muito falso em muitas situações, porque parece que está imitando médium famoso que já faz isso. Bom, faz isso esporadicamente, vai lá olhar os vídeos deles. Vocês vão ver que não é sempre, não. E aí tá ali, ó, Emmanuel chamando a nossa atenção. Se Jesus, que não tinha necessidade, fez o que fez, a gente que tem necessidade vai querer cobrar privilégio? Vai querer cobrar mais compreensão? Nananina, não. A ideia nossa é trabalhar mediunicamente no serviço assistencial, na tribuna espírita, sem contar com a boa vontade dos outros. Ah, mas então para que eu vou fazer esse trabalho? Porque esse trabalho faz bem para nós, alma penada. Porque quando eu faço o trabalho e eu estudo para fazer uma palestra, sou eu que estou aprendendo. Quando eu me coloco na reunião mediúnica e socorro um espírito sofredor através da mediunidade psicofônica ou do diálogo amoroso, sou eu que estou aprendendo a não fazer como ele, a não fazer como ela, porque senão eu vou ter o mesmo destino. Olha só que aprendizado importante. Então, em todas as instâncias, fazer o bem pelo bem que o bem nos faz. Se os outros vão receber bem, se os outros vão acolher sem reclamar, deixa por conta deles. Como disse Emmanuel, ou Jesus os via como doentes que o tempo transformaria. Então, se o tempo vai transformar, deixa que cada uma dessas pessoas, beneficiadas pelo nosso trabalho, sim, porque o nosso trabalho beneficia os outros também. Só que a gente tem que ficar esperando colher. Beneficiadas pelo nosso trabalho, que o tempo as transforme. Mas nós estamos no tempo da nossa transformação. Nós estamos no momento da nossa transformação. E essa é a questão importante. Então a gente começa a observar a finalização do Emmanuel. Olha que interessante. É por isso que em nossas atividades precisamos todos de obrigação cumprida e atitude exata, humildade vigilante e fé operosa, com a caridade e a tolerância infatigáveis, para com todos, sem desprezar a ninguém. E aí? O que você me diz disso aí agora? Não é assim? Trabalhar, 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 fazer todo o bem que a gente puder. Deu certo? Ótimo! Para os outros, mas para nós sempre vai dar certo se a gente fizer assim. O título Caridade e Tolerância traz mais reflexões. Na verdade, a gente vai estar num ambiente que ainda é muito adverso à prática do bem, como nós gostaríamos de fazer. Mas nós ainda somos imperfeitos e não fazemos o bem como devemos fazer. Então, já que todo mundo tem aí mais ou menos as suas mazelinhas, grandes ou pequenas, façamos o melhor de nós. Repetindo de novo o que está ali, ó. Cada um de nós precisa ter, cada um de nós, a obrigação bem cumprida, a atividade feita num ponto exato, a humildade vigilante. Ah, humildade vigilante de quem? Vigilante dos outros? Não, vigilante das nossas imperfeições. Para a gente não achar que está sendo humilde e ser falso humilde. A fé operosa não é aquela fé da crença, mas é a fé da ação. Com a caridade e a tolerância, porque aí a gente vai estar lidando com os outros, infatigáveis, sem cansaço, para que todos, para com todos, sem desprezar ninguém. E aí é aquela velha questão. Olha o Chico. Chico Xavier é um bom exemplo de médium que soube viver a caridade e o acolhimento vividos por Jesus. O melhor repetidor de Jesus na Terra. Dos muitos que nós poderíamos citar, como Madre Teresa, Irmã Dulce, nós temos Chico Xavier também aqui nas nossas fileiras. Então, o que fazer? Caridade com acolhimento, para que nós sejamos bons trabalhadores e bem recebidos pelos nossos benfeitores espirituais. Espero que você tenha gostado dessas reflexões. Vai ler lá a mensagem do Pascal. Ela inteira é muito bonita. Releia aqui também a mensagem do Emmanuel e faça as suas reflexões. Não fica aqui parado nas minhas, não. O vídeo, a live, são um ponto, são uma interpretação do texto que tem que ser buscado por cada um de vocês. Mas se gostaram, se inscreva aí no canal, acione o sininho para receber as notificações,
deixa um like agora, afinal o vídeo está acabando. Se não gostou, pode deixar um dislike também, mas explica aí embaixo por quê. Por que que gostou, por que que não gostou, para eu saber que rumo tomar. E se gostou muito, muito, pega o link e manda para outros companheiros e companheiras para a gente levar essa mensagem mais longe. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo!